E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo com relatório de progresso de novembro do Yuzu. Então tudo que eu falar aqui já está disponível nas versões mais recentes do emulador de Nintendo Switch para PC. Lembrando também que na descrição do vídeo você vai encontrar os links relacionados e os capítulos relacionados a esse vídeo aqui. Vamos começar falando com um aviso para os usuários da Nvidia, isso porque a versão do drive da Nvidia 527.37 resolve todos os problemas de renderização conhecidos, e para melhorar, afeta todas as placas desde a GTX 745 até a RTX 4090. Então não há mais problemas gráficos relacionados ao driver, exatamente como as placas usadas para executar com a versão 472.12. Sendo assim, não há mais necessidade de você utilizar versões de drivers antigas, então sinta-se à vontade para você atualizar para a versão mais recente. Esse era um problema bem antigo que estava assolando algumas placas mais antigas da Nvidia, então meu amigo, se você é um desses usuários que estava com problemas gráficos, basta atualizar o seu driver para a versão mais recente da Nvidia. E agora a gente vai entrar em um dos pontos mais importantes desse relatório de progresso, isso porque é o lançamento de Pokémon Scarlet e Violet, né? Então sente-se aí porque temos muitas novidades para falar de correção, de performance, então, e também algumas dicas que os desenvolvedores estão dando para você jogar e obter a melhor experiência com esse jogo utilizando o Yuzu. E quando o jogo foi lançado, o Yuzu não conseguia renderizar nada do jogo, mas ainda no lançamento esse problema foi corrigido. Outro problema que assolou esses jogos, né, tanto Pokémon Scarlet quanto Pokémon Violet, foram a falta de extensão de shader em OpenGL e também no Vulkan. Embora as placas de vídeo mais modernas tenham suporte, as placas mais antigas não conseguiam renderizar o jogo corretamente, o que significa que os usuários que tentaram rodar o Pokémon Scarlet e Violet em GPUs anteriores à série 900 não estavam conseguindo, e o jogo exibia nada mais do que uma tela preta. Em gráficos da API, né, seja no backend shader do OpenGL ou até mesmo no Vulkan. Mas graças a uma correção, as GPUs da série GeForce, Frame, Kepler e Maxwell V1 podem executar o jogo tanto em OpenGL quanto em Vulkan também sem problema nenhum. Então lembrando mais uma vez que essas correções para essas placas está disponível nas versões mais recentes do Yuzu. Houve relatos de que certos ataques como o Tail Wipe poderiam fazer com que o Pokémon desaparecesse completamente, o que também mudar de direção, né, muito rapidamente poderia causar um travamento no jogo. Até mesmo uma simples passagem de mapa poderia causar travamentos. O responsável por esses problemas foi o Inaccurate NAN, né, Handling, uma otimização feita para melhorar o desempenho de algumas salas no Luigi's Mansion 3. Essa opção está lá no menu de precisão da CPU, antes estava habilitada para utilizado no Luigi's Mansion 3, mas para quem deseja restaurar o desempenho do Luigi's Mansion 3, né, já que uma vez com as versões mais recentes do Yuzu, essa opção ela foi desativada justamente para melhorar um pouco o desempenho do Pokémon Scarlet e Violet, ela foi desabilitada. Então, se você quiser melhorar o desempenho do Luigi's Mansion 3, você pode usar as configurações por jogo, basta você clicar com o botão direito do mouse no jogo e em propriedades, guia da CPU, e definir a precisão da CPU como insegura e verificar se a opção Inaccurate NAN Handling está ativada. Fazendo isso, você vai estar restaurando o desempenho a mais que o Luigi's Mansion tem com essa opção ativada. E deixa de quebra, né, essa opção é ativada apenas para esse jogo em específico. Um problema que assolou os usuários da AMD por bastante tempo foi a famigerada tela amarela ou filtro amarelo do jogo. Esse problema também já foi corrigido, basta você atualizar para a versão mais recente, e como todo o trabalho no jogo de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, o jogo ainda poderia travar ocasionalmente, principalmente para os usuários do Windows, enquanto que os usuários que utilizavam Linux ou Steam Deck não estavam com esses problemas no jogo. Uma correção foi lançada para esse problema também, e em teoria o jogo não deve mais ter problemas com travamentos aleatórios. Um problema bem chato desse jogo era, de certa forma, e ainda continua sendo, as explosões de vértice, principalmente nas cidades. Esse problema ele foi corrigido graças às correções do projeto YFC ao implementar o cache de buffer e também mecanismos, né, de problemas de upload, então você vai ver menos explosões de vértice no jogo. Lembrando que, né, os desenvolvedores falam que foi totalmente corrigido, mas a gente sabe que em determinados momentos essas afirmações que eles dão desses relatórios de progresso nem sempre é verdadeira, então pode se preparar para ocasionalmente você ver uma ou outra explosão de vértice enquanto estiver explorando o mapa ou até mesmo explorando as cidades. Embora as explosões de vértice do NPC tenham sido corrigidas, alguns problemas de pop-up de geometria ainda permanecem também. E agora em Pokémon Legends Arceus
pode ser jogado com precisão de GPU normal, sem ter as explosões de vértices experimentadas anteriormente, e como os devs haviam prometido corrigir esse problema em janeiro, isso pode aumentar também um pouquinho o desempenho no título de Pokémon, né, lançado no início desse ano. Para vocês verem que desde janeiro os caras estavam tentando corrigir o problema do jogo para utilizar o modo de GPU normal, isso porque o recomendado antes era utilizar o GPU no alto. Agora com essa correção você pode estar utilizando o GPU normal e de quebra aumentar um pouquinho aí a performance de FPS do jogo. Tivemos também uma correção de span de áudio que limpa os logs do emulador e de quebra aumenta também um pouco a performance do Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. E também temos algumas dicas e também algumas instruções, né, para que os desenvolvedores deram para você ter a melhor experiência jogando esse Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Começando com os usuários da Nvidia, Intel e AMD, vocês devem executar o jogo nas versões do driver mais recente, então atualize o seu driver, não tem necessidade nenhuma de manter em uma versão antiga, a não ser que você utilize esse driver para trabalho ou até mesmo, sei lá, para corrigir algum jogo de PC em específico, mas para os emuladores e precisamente para o uso, o ideal é você manter o seu driver atualizado. A alta precisão da GPU garante a renderização adequada da vegetação e também dos edifícios, então deixe no GPU no alto ou no heights, né, caso o seu esteja em inglês. O modo portátil melhora consideravelmente o desempenho em relação ao modo docked, ou seja, o modo na base, né, que tem resolução maior e também você consegue ver os gráficos um pouco melhor. Os testes da academia você pode exigir a mudança para o handheld para estabilidade. Isso pode ser um problema no jogo, pois é conhecido por vazamentos de memória no console, mas se você estiver fazendo esses testes da academia, você muda para o modo portátil e depois volta para o modo dock, né? Enfim, fica essa dica aí também. Os usuários com um CPU de 4 núcleos ou 8 threads, né, o 4/8, parece melhorar o desempenho desativando o SMT-HT, que nada mais é do que o Hyperthreading, uma tecnologia da Intel que pode ser desativada na BIOS do seu PC, então recomendo fortemente você pesquisar bastante sobre esse recurso, né, essa tecnologia SMT/HT, pois é um recurso, se você for mexer nessa opção, faça por sua conta e risco. Eu pessoalmente não vejo necessidade, até porque, né, ela nem sempre vai ajudar alguns outros jogos, então tem jogos que vão se beneficiar, tem outros jogos que não. Então faça por sua conta e risco, pesquise bem bastante antes de desativar essa tecnologia da Intel, que se não estou enganado está presente em processadores desde a 6ª geração em diante. E a instalação da atualização mais recente, o update 1.1.0 do jogo, em teoria melhora um pouco também o desempenho do jogo. Então o pessoal fica com essas dicas aí para os Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, né, caso você esteja utilizando eles no uso para ter a melhor performance, para ter a melhor experiência desse jogo no emulador. Vamos partir para a parte de correções gráficas, isso porque tivemos uma correção de problemas como o uso lida com shaders de tesselação, que causa fundos pretos em arquivos do The Legend of Heroes Trails from Zero. Tivemos também a invalidação do cache de shaders novamente, ou seja, diga adeus àqueles mais de 17 mil shaders no Super Smash Bros, ou até mesmo os shaders que você estava compilando ou jogar o Mario Kart, enfim, né, as versões mais recentes do Yuzu, eles invalidam novamente os shaders, o que não é um grande problema, já que as versões mais recentes, né, devido à compilação de shader rápida, você consegue em 1-2 horas de jogo compilar praticamente quase 100% de todos os shaders de um jogo. Uma das mudanças importantes que não chegaram a tempo para a primeira parte do projeto YFC foi a melhoria no manuseio de uploads de mipmap de texturas ASTC. A implementação original renderizava os mipmaps ASTC diretamente. O que realmente acontece no Nintendo Switch é que o drive da Nvidia é carregado primeiro em seu mecanismo 2D. Essa implementação incorreta causou corrupções severas de textura em múltiplos casos, mas comumente em jogos executando o Unreal Engine 4. Então, os desenvolvedores já corrigiram esses problemas, então de quebra alguns jogos se beneficiaram dessa mudança, dentre eles Blue Flare, A Hat in Time, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Darkseid 3, Diablo 2 Resurrected, que são os cabelos do personagem que agora renderiza corretamente, Dragon Quest 11, Life is Strange True Colors, Yoshi Afterworld, Feast Forgotten Shadow Torque, Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition e o GTA Trilogy. Então todos esses jogos aí se beneficiaram das versões mais recentes do Yuzu e
né, tiveram algumas correções com relação a essas texturas ASTC. E um problema que já foi relatado algumas vezes e a AMD confirmou que está trabalhando foi a ocorrência de falhas no Xenoblade Chronicles 3 ao executar em Vulkan. Como esse é um erro que vai demorar bastante para ser corrigido por parte da AMD, os desenvolvedores do Yuzu lançaram uma correção alternativa, mas como hack, né, que permite agora que o Xeno 3 seja executado, pelo menos jogável, em Vulkan. Então você pode utilizar essa API caso você seja usuário da AMD para ter melhores taxas de FPS em comparação com o OpenGL. E se você estava executando The Legend of Zelda Breath of the Wild em sua versão base 1.0, as alterações mais recentes do Yuzu fizeram com que as árvores distantes tivessem uma cintilação preta. Esse comportamento não estava presente no jogo atualizado na versão 1.6. Felizmente esse erro foi corrigido, não era um erro super problemático, até porque ninguém joga o jogo base na versão 1.0, mas já é uma maneira também de se preparar para o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ou Zeldinha 2, né? Quanto mais correções esse jogo receber, melhor vai ser a sua sequência em questão de renderização e também, né, ser executado em menos problemas nos emuladores. Agora temos um controle deslizante para o Fidelity Super Resolution. Isso permite que o usuário escolha o quanto deseja aprimorar um jogo específico. A preferência pessoal se aplica aqui também, por exemplo, em The Legend of Zelda Breath of the Wild pode parecer ótimo com nitidez de 100%, conforme vocês estão vendo nessa imagem, em 0 e em 100% de nitidez. Então você pode estar melhorando esse valor aí em cada jogo, e é uma maneira também de adequar, né? Muita gente acaba querendo ter mais nitidez no jogo, outras não querem ter um pouco mais de borrado, enfim. Fica à vontade agora para utilizar esse novo controle deslizante de nitidez no FSR. Com relação às alterações de CPU, kernel e depurador, o suporte para a firmware 15.0 do Nintendo Switch foi implementado. Isso traz melhorias no gerenciamento de memória, embora nenhum jogo pareça melhorar especificamente com essa mudança. Os jogos futuros direcionados a essa versão de firmware mais recente certamente se beneficiarão. Então o Yuzu já se preparando para o futuro. O Yuzu agora está no ARM64, né? Os requisitos de hardware permanecem os mesmos, pelo menos 8 GB de RAM, um perfil de compatibilidade com OpenGL 4.6 ou Vulkan 1.2 e mais extensões específicas de driver da GPU são necessários. Isso significa que o user pode rodar, por exemplo, Ash Linux em um M1 Apple MacBook Air, mas usando o LeviPip, né, o driver Vulkan de renderização de CPU de mesa, que obviamente resulta em desempenhos muito lentos. Essa implementação inicial adiciona suporte apenas para jogos de 32 bits, como por exemplo o Mario Kart 8, o New Super Mario Bros. O Super Mario 3D World, enquanto que os jogos 64 bits os mais comuns e os mais recentes do Nintendo Switch ainda precisa de uma atualização a ser mesclada ao Dynamic. Uma vez lançado, não haverá restrições sobre quais jogos podem ser executados nos processadores ARM64. É a implementação do Yuzu chegando nas plataformas aí da Apple, que é muito bom, né? Quanto mais gente jogando, melhor. Serviços de entrada e alterações de áudio também receberam algumas melhorias relacionadas ao mês de novembro. O Splatoon 3 a inicializa, né? Enquanto que uma conexão de rede local for configurada para a reprodução de LAN ou LDN. Muito trabalho ainda é necessário para tornar esse jogo totalmente jogável. Graças aos trabalhos de controle sensível ao toque, o jogo Mini Motorways agora é jogável, e tivemos correções de identificação de amiibo no jogo Ultra Kaiju Monster Rancher. Então, mais melhorias relacionadas aos controles do Yuzu foram implementadas. E com relação às melhorias na interface de usuário, o Yuzu agora tem suporte para o idioma ucraniano. Temos um aviso quando tentamos excluir o perfil do usuário, né, o perfil de usuário onde fica o seu save game. Se você excluir, se apaga todo o seu progresso. E agora temos suporte para perfis de controles personalizados para cada jogo. E por fim, os caras novamente dão aquele aperitivo do que está por vir no futuro do Yuzu. Isso relacionado aos projetos futuros. Ambos os projetos Gaia e o projeto YFC Parte 2 estão progredindo de forma saudável, mas essa não são a única mudança que a gente tem disponível, né? Então, eles estão trabalhando em novos projetos, só que não quiseram compartilhar com a gente. Então é mais uma vez, eu acho que o sexto, sétimo mês de relatório de progresso que o projeto YFC Parte 2 e esse projeto Gaia ainda estão em desenvolvimento, e a minha previsão era que saísse esse final de ano. Eu acho que já vai ficar lá pro final de 2023, porque pelo onda da carruagem, esses caras, eles estão cozinhando bastante esses dois projetos. E o projeto YFC Parte 2, principalmente isso porque é a mudança na GPU que vai trazer mais performance
performance nos jogos. Mas vamos esperar esses novos projetos que ainda não foram anunciados, que estão sendo trabalhados, e segundo a equipe de desenvolvimento, são projetos muito grandes que devem melhorar bastante a emulação do Nintendo Switch no PC. Pessoal, essas foram as novidades. Conta pra mim aí no campo dos comentários a sua experiência com o uso, se você tá jogando Pokémon, se você tá jogando qualquer outro jogo de Nintendo Switch no PC, comenta aí, sua experiência com o emulador é sempre muito importante. Foi um vídeo longo, um vídeo com muita coisa a ser falado, mas é isso, né? Nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou!